menos aqui não tem. Tá valendo aí? Tá valendo? Todo mundo aí? Boa noite. 3 de março, quinta-feira, 19 horas. Aqui à minha esquerda, a nossa Elisângela, conhecida intérprete de Libras, e à direita aqui a Cristiane Brito, secretária nacional de Política para as Mulheres, trabalha com a Damares. Então, nesse mês de março, toda quinta-feira, virá uma secretária para cá para falar por 10, 12 minutos no máximo, as ações da sua pasta para a política das mulheres. Tá? Vamos lá. Hoje, então, foi assinada uma portaria interministerial do Ministério da Justiça e Relações Exteriores, que trata do visto humanitário para recebermos refugiados da Ucrânia aqui no Brasil. Uma portaria semelhante àquela assinada no final do ano passado, tocante aos afegãos. Hoje nós tivemos um evento aqui na presidência sobre o Dia Mundial das Doenças Raras. Eu confesso que não sabia, né? Temos no mundo cerca de 7 mil doenças raras descritas, sendo que 80% são de origem genética. Foi lançada também a caderneta do raro. Então a pessoa, quando vai no médico, o portador, tem sempre o histórico dele ali para que o médico, uma vez ao atendê-lo, sabendo que foi a sua vida pregressa, né, como melhor tratá-lo por ocasião da sua visita. Deixa eu começar aqui rapidamente com a Cristiane, né? Cristiane, vamos lá. Eu tenho 5 perguntas a você. O primeiro, o número de denúncias aumentou, mesmo com a pandemia. Por que isso aconteceu? O que aconteceu? A pandemia foi responsável por isso? Outras medidas se tomaram para que aumentasse o número de denúncias de pessoas buscando socorro, um auxílio de vocês? Presidente, o número aumentou e não foi só no Brasil, foi no mundo todo. E a gente já sabendo que isso já estava chegando e essas mulheres estavam com dificuldade para denunciar, por quê? Porque ela estava em isolamento com o seu agressor. Imagina a mulher que já estava no ciclo da violência, passou a conviver 24 horas com o seu agressor em isolamento. O que aconteceu? O número de violência aumentou. E o que nós fizemos? Aumentamos os nossos canais de denúncia. Antigamente, o 180 só poderia ser acionado pelo telefone. Hoje nós temos o WhatsApp, nós temos o Telegram. Esse número disparou, obviamente, mas era o que a gente queria. A gente não queria lidar com números fictícios. Hoje essa mulher tem muito mais facilidade para denunciar. Mas parece que um tempo atrás, quando alguém ligava para o Disque Mulher, né, fazer a denúncia, demorava muitos minutos. Sim. Agora são alguns segundos para atendimento. 20, 30 segundos, presidente. E mais, em 16 países, ele funciona 24 horas. E quando a mulher manda um oi pedindo um socorro no WhatsApp, não é um computador, um robô que vai responder ela, não. É um atendente que passa por uma capacitação para prestar uma escuta qualificada e humanizada a essa mulher. Eu lembro da Damares, eu não tenho números exatos aqui, mas se gastava uma fortuna com esse Disque Mulher e, na verdade, não tinha ninguém para atender. Ou seja, algo anormal acontecia. Se gastava dinheiro com atendentes, não tinha atendentes. Hoje em dia isso mudou, se gasta menos e tem atendente. Até atendimento em Libras, presidente. Caramba, você viu o WhatsApp, né? Valeu, tá ok. Quando se fala também mais Brasil, menos Brasília, em relação à pauta das mulheres, o que podemos citar como destaque? Presidente, eu citaria a Casa da Mulher Brasileira, que, para quem não conhece, é um equipamento que reúne toda a rede de atendimento. Lá tem o Ministério Público, a Defensoria Pública, uma delegacia, uma carceragem, um espaço para a mulher fazer um curso de capacitação, todos no mesmo lugar, para evitar que a mulher fique peregrinando pelos órgãos públicos. Essas casas, elas só eram previstas para serem construídas em capitais. O que esse governo fez? Interiorizou a política pública e hoje a gente está levando a casa para cidades que são muito mais violentas que uma capital, como, por exemplo, Cariacica, que a gente vai construir. E mais, presidente, com essa nova visão, também barateou. Por quê? Porque nós criamos 3 modalidades de casas da mulher brasileira. Antigamente, a casa só poderia ser construída por 13 milhões de reais. Hoje, por R$ 1.100.000. O mais importante de tudo é a prevenção, que a gente quer que as mulheres não sejam agredidas. Então, um recado aí pro pessoal machão aí,
abra teu olho que o bicho pode pegar pro teu lado, hein? Ah, mas para isso o senhor está trabalhando Ok. com Maria da Penha vai à escola, trabalhando com a prevenção, desde a educação. Vamos lá. A maioria das, não digo a maioria, né? Metade aproximadamente das famílias, uma maioria, são chefiadas por mulheres. O que o nosso governo tem feito para aumentar a renda dessas mulheres? Nós temos um projeto chamado Qualifica Mulher. Esse projeto a gente está capacitando, já capacitando no ano passado, no ano de pandemia, 102 mil mulheres. E agora nós entramos também com o microcrédito, Banco Nordeste, Banco Amazonas. E a gente também está chegando àquela mulher que nunca foi alcançada, que na verdade ela até tinha vontade de empreender, mas nunca pôde. A gente a ministra Damares chama da nanoempreendedora, aquela que é a mulher ribeirinha, a marisqueira, a mulher quilombola. A gente está levando capacitação e qualificação, presidente, para essas mulheres. É o Qualifica Mulher chegando no Brasil todo. Tá certo aquele dado aí? Eu estou vendo uma coisa ali. Eu errei, eu corrijo agora, que não tem problema. Tá, no mundo são mais de 300 milhões de doenças raras e no Brasil são quase 8 mil, é isso mesmo? 300 milhões de doenças raras. No mundo. Caramba, é muita doença, meu Deus do céu. É muita. No Brasil são quase 8 mil. Vamos lá. Está corrigido então aqui. Qual o público-alvo da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres? Presidente, tenho muito orgulho de falar que hoje a gente tem como público-alvo, primeiro, a mulher-mãe. Desde que a secretaria foi criada, não tinha um departamento que cuidasse da maternidade. Hoje a gente tem aquela mulher-mãe que quer ser reinserida no mercado de trabalho, da mãe de crianças com doenças raras, com algum tipo de deficiência. A gente quer cuidar dessa mulher e quer capacitá-la e reinseri-la no mercado de trabalho. E também o que a ministra Damares chama, e a gente tem trabalhado muito, as mulheres invisibilizadas. Por exemplo, nunca se ouviu falar nas mulheres escalpeladas, aquelas lá da região norte, vítimas do acidente de escalpelamento. Nós temos um projeto... Eu já vi. Não é chocante? É uma cena, e essas mulheres geralmente ficam em casa, não saem mais de Elas casa. são isoladas para o resto da vida. Porque aquele eixo do barco, né? Tem o motor, mas na frente o eixo leva para a hélice lá atrás. E aquele eixo fica aberto. Uma mulher cabelo grande, sem querer, baixa a cabeça, enrola e tira todo o corpo cabeludo e por vezes tira até a parte da face toda embora. Verdade. Quer dizer, é uma cena realmente chocante. E não tem como você, mesmo com plástica, você ameniza a situação. Mas a mulher fica marcada para a vida toda. Aí geralmente ela vive dentro de casa, isolada, não sai mais de casa. A Marinha do Brasil tem colaborado muito com isso. Tem colaborado, a gente tem feito com a Marinha um trabalho de prevenção, o Ministério Público do Trabalho nas escolas, e a gente quer, presidente, erradicar o acidente de escalpelamento no nosso país. Estamos criando um protótipo de uma nova proteção para esse eixo de motor, e essas mulheres que já foram vítimas de acidente, que elas estão doentes emocionalmente, mas elas querem trabalhar, e ninguém contrata essa mulher. A gente está levando capacitação para essas mulheres, capacitando a mulher vítima do acidente de escalpelamento. A Marinha do Brasil tem feito um trabalho de fiscalização, inclusive, nos barcos. Faz. E não é difícil botar ali uma capa em cima do eixo, geralmente uma capa de plástico, né? E evita esse problema. Agora, a mulher em si também a gente recomenda, né? Quem tem cabelo grande, entrar no barco, enrola o cabelo, porque acidente pode ocorrer e é para sempre esse acidente. Quando, por vezes, até a mulher chega a perder a vida num acidente como esse aí. Então, é uma coisa que parece que só existe no Brasil, não se existe em outros países do mundo, mas parece que só existe aqui no Brasil, em especial, obviamente, a região de Marajó e região amazônica. Vamos lá. Nosso governo aqui, olha para minha cara aqui, ó. Tem feito muita coisa para as mulheres, leis. O que tu acha? Dá a tua opinião aí. Fique tranquilo que quem manda em você é a Damares, né? Não sou eu não, tá? Fique à vontade. Presidente, esse governo, ele sancionou mais de 22 leis até 2021. Eu não me lembro de nenhum outro governo que tenha sancionado tantas leis em prol da proteção da mulher. E esse governo, ele teve a ousadia de lançar um plano nacional de combate ao feminicídio, de assassinato de mulheres, interagindo com a justiça, com os poderes executivos, com o legislativo. É um grande comitê com a presença de 6 ministérios que a gente está trabalhando de uma forma sistemática. Obviamente que os resultados virão a longo prazo, mas foi uma ousadia muito grande desse governo, esse plano nacional. Agora, uma pergunta de seleção. Você trabalha com a Damares. O que tu acha do trabalho da primeira-dama, dona Michele?
A primeira-dama é um exemplo de mulher que, né? Bem casada. Bem casada, mas que comanda essa nação também, posso dizer isso? No mês da mulher? Sim. Ela também comanda de uma forma muito inteligente. Olha, eu não sei se tem a ver com ela ou não, você pode dizer. Quando nós buscamos no parlamento a renovação da isenção de IPI para taxistas e pessoas com deficiência, entraram também as pessoas surdas mesmo? Isso mesmo. Foi a ideia de quem é isso aí? A sensibilidade de uma mulher. De vocês todos? Exatamente. Parabéns a vocês, todas as mulheres, conseguiram mais um benefício, porque isso aí não é apenas um benefício para as pessoas surdas, né? Também ajuda a nossa indústria, que ao vender um produto sem imposto, em consequência mais barato, vende mais e, direto ou indiretamente, se cria mais emprego também. Então você está feliz com a Damares e com a Michelle? Com certeza. Você é uma mulher inteligente. Eu quero te agradecer por estar outra mulher sentada aqui agora. Não sei se vocês conhecem, né? Eu não sei o nome dela, esqueci o nome dela. É aquela baixinha, né? Pequenininha, lá de Mato Grosso do Sul. Né? A nossa querida Tereza Cristina da Agricultura. Vai estar conosco aqui. Muito obrigado aí. Obrigada. Vamos lá, vamos continuar aqui o jogo rápido, né? A questão da pandemia, pessoal. As consequências da pandemia não é apenas aquela política completamente equivocada que agora se tem notícia por estudos, né, não são meus, estudos, de que o lockdown, o fique em casa, não serviu para baixar o número de mortes, não serviu. Tá? Mas tivemos reflexo na economia. Não foi fácil segurar esse aumento de preço, de combustível em especial, de alimentos, mas outras consequências vêm aí. Lá atrás eu falava isso também. Pandemia faz nota de matemática, será pior na série histórica em São Paulo. Deve ser no Brasil todo, mas está aqui na matéria, São Paulo. Não interessa. Uma notícia da pandemia também é daquela série, podia falar, né, que eu queria ter errado todas, mas não errei nenhuma, né? Da série Bolsonaro tem razão. Dona Tereza? Aqui, ó, sem dados, Bolsonaro diz que isolamento pode levar à depressão. Março de 2020. Agora, março de 22, 2 anos depois, o mesmo UOL, casos de ansiedade e depressão cresceram mais de 25% na pandemia. O cara fica em casa o dia todo, muitas pessoas, né, realmente ao ficar em casa fica angustiada, tá? Fica a vida monótona, leva à depressão. E também falei lá atrás que ia aumentar o número de suicídios. Esses dados não chegaram ainda, mas as informações extraoficiais que eu tenho é que o número de suicídio também aumentou em função da pandemia. Deixo bem claro, lá atrás me criticaram quando sempre dizia que a garotada tinha que ir para a sala de aula. Né? Apanhei muito da mídia. E vi uma matéria, um mês e pouco, na Globo, né? Que bateu mais em mim, um editorial dizendo que foi um crime tirar a molecada da sala de aula. Né? Também temos consequência aqui, agora já não é mais tanto a questão da pandemia. A pandemia impactou bastante. Temos aqui a entrevista aqui da diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, que ela teme aqui essa guerra lá da Rússia-Ucrânia, tem impacto bastante alto no preço dos alimentos, que já sofreram um aumento muito grande por ocasião da pandemia. E aqui é uma coisa simples, né? Até no amendoim. Isso mesmo, Tereza? Isso. A consequência até no preço do amendoim. E o Brasil depende, eu digo que o agronegócio nosso não é 10, é 9, porque depende de fatores outros, né, para ser 10. Um desses fatores outros que a Tereza vai falar aqui é uma questão dos fertilizantes. Nós temos no Brasil praticamente tudo o que precisamos. Mas, né, no brasileiro, os políticos em especial, né, Poder Executivo, etc., não tem essa preocupação toda com o dia de amanhã. Muitas vezes se pensa apenas no dia de hoje. E esses fertilizantes, como eu vinha falando há algum tempo, não sei se a Tereza lembra de mim, em 2016, eu comecei a falar, na verdade, em 2008. Eu estava vindo de um voo Brasília-Rio de Janeiro, e tinha um editorial do Estado de São Paulo. Era o Chico Graziano, o autor do editorial. Tá? E li aquele editorial, e onde ele falava ali naquele editorial, naquela matéria,
sobre potássio na região da Foz do Rio Madeira. Eu entrei com um requerimento de informações junto ao Ministério da Agricultura para saber, né, o porquê que não se explorava o potássio nessa região. E o Ministério também fez parte, a sua resposta, pela Petrobras também. Então, naquela época, a informação que eu tive, mas foi confidencial, não podia subir a tribuna e falar sobre aquilo, confidencial, senão seria mais um processo de cassação em cima de mim. Respondi vários processos na Câmara, tudo por falar, nenhum por brigar com alguém, nem desviar nada lá dentro, né? E foi confidencial. O direito exploratório daquela área foi vendida para uma empresa de nome Falcon, brasileira, que estava lá vinculada a uma empresa canadense. Parou por aí. Logo depois, algum tempo depois, fiquei sabendo que foi feito um distrato. A Petrobras pagou uma multa milionária para essa empresa canadense, né, para que a exclusividade de explorar o potássio naquela região não ficasse com a empresa canadense apenas. Agora tem muita coisa envolvida em cima disso. Coisa que nem eu nem a Tereza nós sabemos. Tem muita coisa envolvida. Agora, de bom no momento, nós estamos vendo um certo clamor, né, de muitos parlamentares. Me ligou o Ricardo Barros na semana passada, me ligou o Eduardo Gomes também, que temos um projeto desde 2020 que permite às comunidades indígenas, se assim o desejarem, né, nós possamos explorar recursos minerais no subsolo. E aí interessa para a gente. Se bem que nessa região da Foz do Rio Madeira tem área que tem potássio, que tem reserva indígena, e tem área que não está. Você ia falar sobre isso, Tereza? Presidente, acho que a gente tem que começar a resgatar um pouco a história. O Brasil, no passado, não fez um programa nacional para a produção própria de fertilizantes. Nós fizemos uma opção errada lá atrás de ficarmos aí importando toda a dependência nossa na importação dos fertilizantes do NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Hoje o maior problema que nós temos é no potássio. O nitrogênio também é um problema, a gente já a gente importa muito nitrogênio de vários países do mundo, mas a nossa maior dependência, 93%, é no potássio. E o que aconteceu? Logo que eu cheguei, que o senhor me convidou para vir para o governo, vendo essa nossa dependência e com o agro brasileiro cada vez maior, mais forte, é inadmissível a gente não ter um programa nacional para estimular a produção própria de fertilizantes ou parte dessa produção. Então, no seu governo, o senhor vai lançar esse mês ainda um programa nacional de fertilizantes. Que começou a ser estudado desde março do ano passado. Não, antes, até dezembro do ano passado. Não, dezembro do ano retrasado. Então. E esse programa está pronto, ele envolveu 9 ministérios, que tem uma transversalidade com Minas e Energia, Agricultura, Economia, enfim, vários ministérios, e também envolveu a parte empresarial. Esses que produzem, que fazem as misturas de fertilizantes, os produtores rurais. Então, esse plano está pronto, né? Não foi por causa desta crise, isso nós pensamos lá atrás no seu governo, que o Brasil, uma potência agro, não podia ficar nessa dependência do resto do mundo, de quase mais de 80% nos 3 produtos de vários países. Então, esse plano está pronto, o senhor entrega ele na última semana de março, lá no Palácio do Planalto. E aí tem várias políticas, porque nós tínhamos problemas de licenças ambientais que demoram muito, de segurança jurídica, problema também de exploração em terras indígenas. Nós hoje temos, presidente, funcionando uma mina de potássio no Sergipe, essa funcionando, mas ela está quase exaurida, porque é uma das poucas que a gente tem. Nós temos uma segunda que não deu viabilidade econômica no próprio Sergipe, mas nós precisamos prospectar mais o nosso subsolo para saber o que é que nós temos no nosso tão fértil, tão rico subsolo de mais potássio. Onde está hoje a maior jazida de potássio enorme, mais de 800 milhões de toneladas. Terminando aqui, lá na Foz do Rio Madeira, que o senhor falou lá atrás no seu discurso no Congresso. Tem já três direitos minerários, um já começou com as licenças as licenças ambientais, mas tem um problema com o Ministério Público Estadual, né, que
entra com várias ações contra a evolução e o encaminhamento desta jazida para que ela se torne uma mina e que possa trazer potássio para o Brasil. Se não para todo o Brasil, mas pelo menos para aquela região norte, onde hoje o Mato Grosso é o estado maior produtor de grãos e que precisa muito do potássio. Uma última informação. O Brasil é um dos poucos países grandes produtores que plantam em terras pobres. Então, nós precisamos de fertilizantes, sim, para produzir, né, e para produzir com eficiência. Então, é fundamental que o Brasil mude a sua política através desse plano nacional e que a gente tenha mais gente investindo e não importando produtos de todo mundo. Eu não quero generalizar, tá? Mas há uma minoria de magistrados pelo Brasil que faz um trabalho que inviabiliza o nosso trabalho. Né? Tem também deputado da região de Altazes, fora da reserva indígena, uma decisão judicial, uma juíza no passado, está sendo conversado agora com o nosso advogado-geral da União, Bruno Bianco, para a gente chegar a um denominador comum, que nós queremos não, nós precisamos por questão de sobrevivência, até da própria juíza que deu essa sentença lá atrás. Ela pode até estar certa, mas vamos conversar agora e tem um fato novo, né? A crise mundial no tocante aí a produção de fertilizantes. E não é apenas a Rússia não vai mais fornecer por um problema qualquer, outro, né? Se for comprar em outro país, o preço vai subir. Aumentou a procura, tá? A oferta está estabilizada, aumenta o preço. E aumentou o fertilizante, vai aumentar na ponta da linha o que a gente produz no campo. Tudo. Tá? Quando se fala em milho, por exemplo, você impacta diretamente no preço da carne de frango, na carne de porco, nos ovos, o peixe também? Ração. Tá? Então impacta em tudo isso aí. E nós temos como resolver esses problemas, nós poderíamos até ser exportadores. Beleza, essa na foto do Rio Madeira aí, também pegando a cidade de Altazes, no estado, se não me engano, no Amazonas. Dá para quantos anos abastecer a agricultura? 200 anos. Dá para 200 anos, quer dizer, a nossa geração é mais uma meia dúzia depois de nós. Então nós temos tudo para dar certo aqui. Nem precisava estarmos importando lá de fora isso aí e ficarmos livres. O país que é dependente de um outro pode, num momento como esse, sofrer as consequências. Eu lembro, por ocasião da pandemia, o Trump era presidente dos Estados Unidos e reclamou ali que certos produtos para combater a pandemia, né, só um país ou outro tinha. Tá? E não podia um país como aquele, os Estados Unidos, continuar sendo dependente. Nós aqui também. Eu me equivoquei sobre março do ano passado, ela me corrigiu, foi dezembro do ano retrasado, onde nós previmos a possibilidade de faltar fertilizantes, por um motivo qualquer, e começamos a trabalhar aqui dentro. Agora, um trabalho que é sempre demorado. Se nós não tivéssemos tido esse problema jurídico de alguns anos atrás, já podemos estar produzindo hoje aqui o nosso potássio. Pergunta aí, já que é teu estado, Três Lagoas, tá? Lá tem uma fábrica, né, que foi gasto aproximadamente 3 bilhões de reais para a Petrobras, né? Petrobras no tempo do PT. UFN3 é o nome da fábrica. Unidade de fertilizantes nacional. Tá, então a fábrica de nitrogenados para produzir. E simplesmente está, eu acho, uns 3 anos parado. Parece que esse assunto, foi resolvido, vai 3 anos. Antes do seu governo, né? Tá? Foi resolvido com a Petrobras, agora uma empresa russa comprou essa fábrica. Isso. E tem uma previsão de começar a produzir os nitrogenados. 2023, eu acho. Vai demorar um pouquinho, né? Ela tem 20% ainda que precisa ser terminada, vão gastar 1 bilhão e tanto nessa finalização. Mas ela vai trazer uma boa produção aí para ajudar no que nós precisamos aí, diminuir a importação de nitrogenados. O que foi? Fala aí, pô. Uma pergunta? Bota a pergunta para a Tereza aqui, vamos lá. Pergunta do Augusto Vem Nunes. Vem cá. Augusto Nunes, Tereza. Do presidente. Hã? Vem pra cá. Vamos lá. Petróleo tem a maior alta em 7 anos. Presidente Bolsonaro, boa noite. Ministra Tereza Cristina. Ministra, a senhora acha possível que a Rússia
restabeleça o fornecimento de fertilizantes ao Brasil enquanto a guerra durar? Obrigado. Augusto, boa noite, obrigado aí pela pergunta. Eu acho que não, eu acho que o problema não é ela restabelecer. O que nós temos no momento é uma suspensão deste comércio, porque nós não temos como pagar esses produtos e também nós não temos navios, nem seguro para esses navios para poder carregar esses fertilizantes do Mar Báltico e Negro. Então o problema não é eles não fizeram a suspensão, é o problema da guerra. Enquanto ela estiver acontecendo, é totalmente descartada a possibilidade da gente receber fertilizantes daqueles dois países, tanto da Bielorrússia quanto da Rússia. Augusto, o pessoal muitas vezes questiona, né, que eu tenho que ter uma posição mais firme de um lado ou de outro. O Brasil continua numa posição de equilíbrio, tá? Nós temos negócio com os dois países, não temos a capacidade de resolver esse assunto, então o equilíbrio é a posição mais sensata por parte do governo federal, tá? E nós torcemos e no que for possível nós faremos pela paz. A guerra realmente não vai produzir efeitos benéficos nem para nenhum dos dois países, muito menos para o mundo. Qualquer conflito, como está vendo esse agora, as consequências estão aí. O preço do petróleo lá fora disparou. Por sorte, aí o dólar, por sorte não, né? Também tem um trabalho de confiança no Brasil, né? Por parte da equipe econômica. Caiu para 5,03. A gente espera que amanhã, sexta-feira, caia abaixo dos R$5 o preço do dólar, que ajuda a equilibrar no preço do combustível. Mas é outro assunto que a gente está tratando aqui, porque eu não tenho como interferir, nem vou interferir na Petrobras. Agora, a Petrobras, por sua vez, sabe da sua responsabilidade e sabe o que tem que fazer para colaborar para que o preço dos combustíveis aqui dentro não dispare. A Petrobras tem gente competente para isso, tem seu quadro diretor, tem seu presidente e sabe o que fazer. Nós estamos vendo aqui na mídia, né, e é verdade, o lucro que a Petrobras está vendo. Num momento de crise como esse, eu acho que esse lucro aí, dependendo da decisão dos diretores, do conselho, do presidente, poder nesse momento de crise aqui ser rebaixado um pouquinho para a gente não sofrer muito aqui. Senão vem uma inflação enorme aqui dentro, a nossa economia que já sofreu um baque, não sofreu um baque grande, né? Que foi um dos países que menos sofreu com a pandemia na questão econômica. Mas sofrer outra pancada agora com essa crise lá fora prejudica bastante a todos nós aqui dentro. E eu estou vendo aqui uma matéria aqui no Poder 360, né? Nitrogenados, fosfatados e potássio. Todos eles passam pela Rússia. Então a minha viagem à Rússia, o objetivo, foi no começo do mês passado, foi exatamente tratarmos dessas questões de fertilizantes, dessa empresa que comprou ali a UFN3 lá em Três Lagoas, que também você participou, obviamente você é a primeira pessoa que participa dessas questões para o bem de todos nós. E trabalhamos dessa maneira. Nessa viagem mesmo fui para a Hungria, conversei lá com o presidente, com o primeiro-ministro, tratamos muita coisa, com o próprio Putin, né? Eu lamento aqui que a imprensa brasileira, o Globo em especial aqui, mentiu quando eu participei de uma coletiva aí há poucos dias, lá no forte lá de... Qual é o nome do forte? Andradas. Forte dos Andradas, lá no Guarujá, e disse que eu conversei por 2 horas ao telefone com o presidente Putin. Não é verdade isso aqui. Então isso aqui prejudica, acaba chegando lá fora como se eu estivesse falando que não devia aqui. Mandei o pessoal resgatar a minha coletiva, né? E não tem a palavra telefone, mas tudo bem, está resolvido esse assunto aqui. Petróleo está com um problema sério, chegou a quase $120 o barril, caiu para 110, espero que continue caindo amanhã. Amanhã, Tereza, antes de você abrir a palavra para você outra vez, amanhã pela manhã eu vou estar na Rio Santos com o ministro Tarcísio, num posto da Polícia Rodoviária Federal. Vamos pousar às 9h30 em São José dos Campos, no aeroporto Ernesto Stuff, e vamos lá para a Dutra, né? Porque foi relicitada a Dutra, caiu em média 30% o valor do pedágio na Dutra, tá? E também
como acertado com o Tarcísio, todas as novas licitações, todos os novos contratos, os motociclistas estão isentos de pagar pedágio. Agora, o pessoal que usa pedágio, caminhões, automóveis, etc., se conseguir o TAG, né, que é o passe rápido ali, ainda tem um desconto de 5% no valor do pedágio. Isso ajuda, obviamente, a deixar menos caro ou baratear o preço do frete pela Dutra ali. Outra pergunta para a Tereza. Ana Paula Henkel. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite. Se tu vier para cá, comandante, não tem esse problema aí. Presidente, já que vai falar com o Tarcísio, aproveita para dizer para ele, agradecer e o empenho que eles estão fazendo da gente deixar os portos brasileiros em canal verde para os navios de fertilizantes que estão chegando poderem ter prioridade nas suas cargas, no seu descarregamento, porque é muito importante essa logística continuar fluindo bem, né, para que não fique represado e os navios pagando para demurrage antes de entrar nos portos. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, ministra Tereza Cristina. Ministra, a senhora acredita que a médio e longo prazo é possível que o Brasil tenha independência no campo de fertilizantes, já que temos reservas de potássio não exploradas no Brasil? Obrigada, boa noite. Muito obrigada pela pergunta. Eu acho que sim. Esse Plano Nacional de Fertilizantes vai nos indicar aí como chegar à autossuficiência. De repente, a gente pode ter algum desses 3 produtos mais difíceis, mas, presidente, nós aprovamos o marco regulatório do gás. Isso, se diminuirmos o preço, é a matéria-prima para se fazer os nitrogenados. Então, a gente poderá ter mais facilidade de atrair investimentos para fazer ureia e amônia no Brasil. Então, isso é muito importante. Os fosfatados, as minas de fósforo, nós temos várias aí. No passado, nós já exploramos mais fósforo do que hoje a gente faz. Então, eu acho que também com essas medidas que serão tomadas, a gente pode atrair investidores, investimentos, e o Brasil tem que tomar uma decisão. Está na mão também depois do Congresso Nacional. Isso é segurança nacional, faz parte da segurança do Brasil, a produção de alimentos, a segurança alimentar do Brasil. Então, eu acho que é um item muito importante a produção de fertilizantes e essa política ser colocada como um índice de segurança nacional. Tereza, é verdade que cada 5 pessoas no mundo, uma é alimentada pelo Brasil? Tem alguma coisa no prato de alguma pessoa que vem do Brasil. Fantástico. Bem, uma notícia da semana passada, né, que eu acho que caiu muito bem para todo mundo, não sei se você concorda. Cortamos 25% o IPI de carros, geladeiras, eletrodoméstico, fogão, micro-ondas. Eu acho que é uma notícia muito boa, porque eu não me lembro, estou com 66 anos, você está com 50 e pouco. Tá? Eu acho que nós nunca vimos corte de impostos no Brasil. Muito pelo contrário, devia sempre aumentar impostos, como eu vi em São Paulo, em 2020, aumentou barbaramente o ICMS. O governador de São Paulo aumentou o ICMS. Tá? Então, no momento de crise, em vez de se ajudar a população, tá o cara de São Paulo que mete mais a mão no bolso da população ainda, e nós aqui fizemos a nossa parte. Então, cortamos, além de outros impostos, reduziu, vou mostrar mais 2 semanas aqui, cortamos, então, 25% do IPI de carros. Quero cumprimentar o deputado Bruno Engler, deputado estadual de Minas Gerais, que apresentou um projeto, e o governador Zema sancionou, congelando o IPVA dos carros nesse ano, os mesmos valores do ano passado. Então, o IPVA dos mineiros, esse ano vai ser o mesmo valor do ano passado. Bruno Engler, Romeu Zema. Já em São Paulo, aumentou, eu não tenho certeza aqui, mas bem mais de 10% o IPVA de carro em São Paulo. Logo, o estado mais rico, que devia dar exemplo, faz exatamente o contrário. Essa semana, a Camex, Câmara de Comércio Exterior, zerou a alíquota de 2 produtos importados. Esse produto importado, o IPI do produto importado, você não precisa um imposto alternativo, né,
para suprir o que você vai deixar de arrecadar. Então, a Asa Delta, o pessoal pode dar risada, se deu risada, né? Teve imposto cortado e jet ski também. Quando nós lá atrás zeramos o imposto de veleiros, muita gente criticou. Pô, abaixou de veleiro por quê? Cada veleiro, de forma direta ou indireta, cria 2 empregos no Brasil. O jet ski, da mesma maneira. Tá? E você ajuda a entrada desse material aqui. E não tem similar no Brasil, não tem fábrica no Brasil de jet ski. Então, isso é um fator positivo que permitiu a Camex, então, zerar esse imposto de importação que estava na ordem de 18%. Então, todo mundo ganha. É igual quando eu zerei lá atrás o imposto de skate. Me criticaram muito, né? Ah, skate, não sei o quê. Olha, o skate entrou nas Olimpíadas. Né? Tivemos uma jovem garota aí que não teve nada a ver com a gente. Foi o trabalho dela, da sua família, da sua igreja, que parece que ela é evangélica, batista, ajudou bastante. E ela foi vice-campeã mundial em skate. Então, o que a gente pode colaborar, a gente ajuda. Como diminuímos ou zeramos centenas, né, de produtos voltados para combater, para ajudar no tratamento da Covid no passado. Se formos puxar aqui pela memória, é o governo disparado que mais reduziu impostos ao longo desses últimos anos. Então fazemos a nossa parte e, por exemplo, quando você reduz o IPI de uma geladeira, você vai pagar, vamos supor aqui, menos R$200 numa geladeira. Esses R$200, porque nós vamos deixar de arrecadar impostos em cima desses R$200. Tá? A previsão desse ano é o governo federal deixar de arrecadar 20 bilhões de reais em IPI. Então, esses R$200 na geladeira, ela vai comprar outra coisa. Vai pagar o IPTU, que estava atrasado, alguém vai fazer um serviço lá na sua casa, vai comprar um bem qualquer que pague imposto municipal, estadual. Então, no final das contas, ninguém perde nada. Pode ter certeza que os estados também vão arrecadar em cima disso. Então, não é verdade se alguns parlamentares de um estado do Brasil estão falando, vai destruir emprego no meu estado, vai acabar com o comércio aqui. Não é verdade, isso é mentira. Ele está tentando aí vender algo para a população que não existe. E me chamam até de malvadão nessa questão. Vamos continuar diminuindo impostos. Aí é uma política da economia, logicamente eu dei o aval, e o ministro Paulo Guedes resolveu diminuir o IPI. E ele tem chamado essa diminuição de IPI de nova industrialização, ou reindustrialização do nosso Brasil. Outra pergunta aí. Zé Maria Trindade. Salve! Muito boa noite, presidente. Boa noite, ministra. Ministra, a senhora viu um horizonte aí de alimentação, produtos agropecuários, né? Mais caros ou mais baratos ou estáveis daqui para frente? Qual é a importância desta guerra na definição dos preços da alimentação no futuro? Muito obrigado. Boa noite, obrigado pela pergunta. Olha, infelizmente nós temos hoje uma inflação mundial, não é só no Brasil, mas nos alimentos. A Ucrânia é um país grande produtor de alimentos. Eles produzem muito milho, muito trigo. Nós vimos aí o trigo hoje subindo lá nas alturas, né? Eles produzem girassol, eles produzem cevada, muita cevada. E os países que eles exportam, para a Europa, que está ali, né? Então, na Europa, vão ter problemas de suprimento. E tudo isso faz com que a economia, essa instabilidade, gere aí uma alta de preços nesse momento, que depois que as coisas, vamos dizer, essa guerra, se Deus quiser acabar, as coisas voltam um pouco. Mas nós vamos ter, sim, infelizmente, uma alteração no preço dos alimentos no mundo. E no Brasil, hoje, a economia é muito globalizada, é claro que vem também para cá, infelizmente. Nós estamos trabalhando para abastecer o país. Zé Maria, você bem sabe, né? Se lá atrás, você cobriu muito o parlamento aí, lá atrás, nós tivéssemos investido aqui no nosso potássio, né, na nossa ureia, o Brasil não estaria sofrendo esse problema que temos hoje aí. Os interesses mais variados possíveis trabalham contra a gente, em especial a questão ambiental. Tá? A ecologia é importante, você tem que tratar bem o meio ambiente, ninguém discorda disso,
mas não podemos ter uma área imensa como essa na Foz do Rio Madeira, pegando ali a região de Altazes, é simplesmente esquecido, que dá para 200 anos o potássio, dá para 200 anos abastecer a nossa agricultura aqui. E agora estão passando esse sufoco. A população sofreu na parte econômica, a pandemia, os governadores, quase todos, aquela política do fica em casa, a economia te vê depois, uma política que alguns podem ter feito ela de boa fé, mas foi péssima, foi péssima. As consequências vieram no tocante à economia. E essa falta de visão lá atrás, esse meu discurso foi em 2016 na Câmara. Eu vou procurar, 2008, eu falei também, quando eu lia, eu tenho o recolhimento de informações. Em 2008, quando fiz esse recolhimento de informações ao Ministério das Minas e Energia, Agricultura e também a Petrobras, né? A Petrobras responde via Ministério das Minas e Energia. Também foi confidencial, onde ali o direito exploratório dessa grande jazida na Foz do Rio Madeira foi dado a uma empresa canadense. E por coincidência, nós importamos do Canadá também alguma coisa, deixa eu ver aqui. Importamos potássio do Canadá, por coincidência, né? Também importamos potássio do Canadá. Então essa empresa que comprou esse direito exploratório tinha seus interesses, ou seja, reserva de mercado. Não vamos deixar isso para no Brasil, porque sai muito barato. Vamos vender por aqui. Alguns falam, né? Não compra na Rússia, vai comprar em outro lugar. O preço vai estar muito mais alto de outro lugar. Se só nós temos para vender isso, né? Porque vai ficar no preço como está? Vai aumentar o preço. Isso é comércio mundial. Não dá para fugir disso. Não existe amizade entre nações. Existe interesse. Tem mais alguma pergunta? A última ou não? Afirmativo. Fiuso. Então, enquanto prepara a pergunta aqui, pela primeira vez no Brasil, né, a geração de energia solar supera o gerado pela hidrelétrica de Itaipu. Ou seja, lá atrás nós reduzimos tarifas de importação de produtos para a geração de energia, com placas fotovoltaicas, bateria de lítio, entre outras coisas. Isso deu um estímulo pessoal. A Caixa Econômica Federal tem lá um programa de crédito para quem quer botar um teto solar na tua casa. E nós também aprovamos agora, que vai melhorar muito mais isso aí, o novo marco legal da geração de energia própria, né, solar. Então, tudo isso é muito bem-vindo, é questão de visão lá atrás, para a gente ajudar na frente. Passamos por uma crise hidrológica enorme, a bandeira, pelo que eu estou sabendo, né, não precisa ter bola de cristal não, nem a formação privilegiada. Quem define a bandeira é a ANEEL. Alguns acham que a ANEEL já tinha que baixar essa tarifa, essa bandeira vermelha, roxa aí que tá em vigor, que realmente mete a mão no bolso do contribuinte. Aí mete a mão no bolso por quê? Porque a geração de energia deixou de ser a mais barata. A hidráulica passou a ser o quê? A termoelétrica, que vem dos combustíveis fósseis, muito mais caro. Então essa bandeira para pagar a geração por outro lado. E quando se faz um contrato, tem uma duração, um tempo mínimo da duração do contrato. Mas pode ter certeza, né? O que estamos gastando agora via energia termoelétrica está sendo economizado em gerar menos energia nas hidrelétricas. E a partir de, eu acredito que abril no máximo agora, essa bandeira vai deixar de existir, porque é lógica. Alguns acham, eu também acho, né, mas não basta a gente achar, você tem que ver os dados, né, e já poderia ter zerado o valor dessa bandeira aí para o bem de todo mundo, para o bem da economia, etc. Fiusa. É a última? Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, ministra Tereza Cristina. Ministra, o que a senhora acha que precisa acontecer no Congresso Nacional, de diferente do que acontece agora, para se ter uma maior estabilidade do equilíbrio entre poderes na democracia brasileira? Obrigado. Responde. Você chegou no Congresso, você é parlamentar desde que ano? Esse é meu segundo mandato. Então você tá novinha, você é calor. calor. Eu cheguei em 91 lá para deixar para a Moderninha responder aqui. Moderninha, responde aí. Eu acho que primeiro precisa cada um saber qual é o seu limite, né? O Poder Judiciário tem as suas funções, o Congresso tem a função de legislar, né? E o Executivo tem a função de fazer, né? E usar o Executivo para modificar as leis, melhorar as leis.
Então, eu acho que está precisando, talvez, uma conversa e cada um saber até onde pode ir. E esse bom entendimento pode ajudar o Brasil a caminhar, a ser um país mais justo, mais democrático, enfim. Então, eu acho que está faltando um pouco mais de diálogo entre esses três poderes. Tem eleições esse ano? Bom, eu acredito, né? Acredito, não tenho certeza. Todos nós, até eu, nós aprendemos muito desde 2019 para cá. Você esperava ser ministro um dia, Tereza? Não. Nem eu esperava ser presidente. Aconteceu. Formamos um time de ministros que nunca se viu no Brasil. Eu estou quase comparando aí a Tereza com a Wallace Paulinelli, lá do tempo do Geisel, né? Que ele tirou da cartola o Wallace Paulinelli, com toda a sua competência, obviamente, e o Brasil explodiu positivamente na questão da agricultura, em especial aqui essa região centro-oeste, que no passado não valia nada isso aqui. Até mesmo, olha a coincidência, né? Você conhece, você é de Mato Grosso do Sul. Conheço Niuaque. Conhece Niuaque, né? Conheço. Eu lembro quando você vinha em 79, 80, 81 em Niuaque, Tereza, Niuaque, tinha uns pedacinhos de terra lá de em média 3 hectares. 3 campos de futebol. E era barato a terra, né? Lá tem muito calango. Calango, né? Então o pessoal dizia que na região lá de Niuaque, o calango ficava naquela terra quente, né? Quando se chegava perto dele, ele corria, pulava dentro do rio Niuaque, ele fazia psh, ou seja, o calango demonstrava o quanto a terra, uma vez tórrida, não servia para nada. Para nada. Hoje em dia, a tecnologia a fez tecnologia, a Embrapa, o investimento, a Embrapa, ministras, né, como a Tereza, os desbravadores, muito gaúcho, muito catarinense. Coragem dos produtores. Coragem dos Olha, produtores. estão perdendo safra e plantando outra em cima. E Tereza, vamos aproveitar um pouquinho. Deve ter muita gente do campo assistindo a gente aqui, né, Tereza? Deve. Você gostou, por exemplo, de nós tirarmos dinheiro de ONG para o MST? Responda aí, Tereza. Presidente, eu acho que o senhor fez a maior revolução na regularização fundiária desse país. Hoje eu tive uma reunião com todos os meus secretários lá no Ministério, fazendo uma prestação de contas que a gente faz todo mês. Nós passamos já de 300 mil títulos da reforma da regularização fundiária. E isso vai andar muito mais rápido. Nós comparamos os 2 primeiros meses dos últimos anos. Esse mês nós passamos, dia 29. Esse mês nós passamos de 40 mil. Nós vamos estar juntos em Ponta Porã? Com certeza, dia 29, eu acho. Dia 29, final do mês agora, vai estar em Ponta Porã, fazenda Itamaraty, né? Que nunca tinha sido dado um título lá. Em 79 existia a fazenda Itamaraty. Se eu não me engano, era arroz que produzia bastante lá. Não, produzia já soja. Soja. Era do Olacir de Mas Moraes. tinha arroz também. Depois tinha arroz teve problema a fazenda, né? Era irrigada. E hoje em dia ela foi destinada, hoje dia não, há muito tempo foi destinada para a reforma agrária e o pessoal... Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Tem apenas a posse. E vão passar a ter agora, no final do mês, o título definitivo. Ou seja, essas pessoas, quando tem um título definitivo, ela se sente uma cidadã. Ela vê aquela terra dela, aquele pedacinho de terra, lá talvez em média 10 hectares, talvez, 15 hectares. Tem por aí. variados, mas é por aí. Variado. Então ela sabe, as benfeitorias que tem naquela terra vai ficar para ela, seus filhos, seus netos. Né? E a terra, depois do título, ela triplica, quadruplica de preço, né? E a economia local gira, né? O cartório, né? Quadruplica seu preço, né? E o cara pode dar como garantia para poder fazer investimentos melhores e mais efetivos. Todo mundo ganha, né? O porte estendido também foi uma grande conquista. O fazendeiro tinha que... Ele apenas podia usar a sua arma dentro de casa. Era posse de arma. Passamos a ter o porte estendido, né? A posse estendida, aprovada pela Câmara, pelo Senado. E o produtor pode montar no teu cavalo, entrar na tua viatura, no teu trator, no teu carro, nem andar pela todo o período da tua propriedade armado. Isso inibe a invasão. Afinal de contas, propriedade privada não é só a tua casa, teu apartamento, não. É a tua chácara, é teu sítio, é a tua fazenda. Propriedade privada é sagrada. Ninguém pode entrar nela, não interessa. Ninguém pode entrar nela. Por isso, é um dos motivos que nós estimulamos também a posse e porte legal de arma de fogo. O ano passado caiu em 7%, como vem caindo do nosso governo, ano após ano, o número de mortes por arma de fogo. Cai por quê? Porque mais pessoas de bem têm arma de fogo.
Obviamente, tem o trabalho também de muitos estados que trabalham nisso, muitos bons secretários de segurança, boa polícia militar, boa polícia civil, tem ajudado também nisso. Aí o governo federal faz a sua parte. Nós acreditamos e entendemos, né, que o cidadão armado jamais será escravizado. E a posse de arma de fogo, eu lembro muito durante a campanha, eu já chamava uma senhora para cima do pátio, né, para falar o seguinte, né? O que você prefere? O que acha importante? A Lei Maria da Penha é importante? É. E se você tiver o porte de arma de fogo, também é importante. Porque quem é mais forte aqui? Eu ou a Tereza Cristina? Quem que é, Tereza? Não. Armados, nós estamos em situação de igualdade. Logicamente, ninguém quer o conflito, mas quem está armado impõe respeito. E a arma de fogo, que nós, quando concedemos, né, são pessoas que têm a responsabilidade. Tem que uma série de alguns critérios para ser cumpridos, e essa arma de fogo, então, passa a ser um elemento de dissuasão. Ou seja, hoje em dia, cada vez mais um cara, quando quer invadir uma casa, ele já pensa duas vezes. Será que naquela casa tem uma arma de fogo lá dentro? Porque, ano após ano, tem aumentado muito o comércio de armas de fogo legal no Brasil. Uma coisa mais que você quer complementar? Não, presidente, eu Você acho teve no Irã também? Tive E daí? no Irã, Como é que foi discutindo fertilizantes, né? Antes do conflito acontecer, nós tivemos 3 grandes problemas, presidente. Nós tivemos uma crise energética, e a crise energética já trouxe algum tipo de problema, a redução de fertilizantes no Canadá, que hibernaram algumas minas, na China. Então, já tinha um problema começando a acontecer, e que já nos preocupava lá atrás. Depois, nós tivemos no Irã, para discutir sobre ureia, porque eles são grandes produtores de ureia, mas eles têm uma sanção econômica há mais de 40 anos, e isso tem dificultado o nosso comércio. Nós vamos lá ver como é que nós podemos tentar resolver, porque eles serão bons e grandes fornecedores de ureia para o Brasil, até em substituição, neste primeiro momento, a essa ureia que nós vamos perder aí da Rússia nesse momento, até que a guerra, enfim, que isso termine, esse conflito, e a gente vai ver aí como é que vai. Nós torcemos pelo fim do conflito, nós somos da paz e temos que ter muita responsabilidade nessas questões. Nós não podemos, ao buscar solução para um problema lá fora, que passa muito mais pelos contendores do que por nós, trazer um problema maior para o nosso solo pátria aqui. Somos de paz, um país de cristãos, um país que tem sido exemplo para o mundo, em especial na questão ambiental. Quando você sobrevoa a Europa, tu vê mata ciliar lá embaixo, Tereza? Não. Tá? Você vê alguma floresta, alguma reserva? Nada. O Brasil é um exemplo para o mundo, e nós sabemos, né, do que nós temos que fazer para garantir à nossa população paz. Isso é investindo nas Forças Armadas, não há dúvida. Você tem que ter umas Forças Armadas capazes de inibir qualquer aventura outra lá fora. E não esqueçamos, nós temos uma coisa aqui que ninguém tem, a floresta amazônica. Não é de hoje que tem alguns países de olho na floresta amazônica. E eu disse lá atrás, não tem problema eu repetir aqui, em pelo menos 2 momentos, quando se discutia a questão climática, tá? E onde alguns chefes de Estado conhecidos por todos nós quiseram discutir a soberania amazônica, um chefe de Estado, no caso da Rússia, né, vetou aquela discussão e não se tocou mais no assunto. Ou seja, nós temos parceiros hoje em dia que nos ajudam nessas questões. A Amazônia é nossa, a sua soberania não pode ser relativizada. Agora, a melhor maneira de você não ter a sua soberania relativizada é você ter umas Forças Armadas cada vez mais capazes, né, para inibir uma possível agressão, uma possível interferência externa nisso. E a Amazônia não é só floresta, lá tem uma tabela periódica embaixo da terra, tem água potável, tem biodiversidade, tem tudo, tem tudo. E mente quem fala que a Amazônia pega fogo. O coração da Amazônia não pega fogo. Floresta úmida não pega fogo. Agora, estamos investindo num projeto que não conseguimos aprovar no início do nosso mandato, porque o presidente da Câmara naquela época era contra, né? Você sabe de quem eu estou falando, e nós não conseguimos aprovar a regularização fundiária. Ou seja, uma vez
aprovada, que nós podemos ter no futuro. Qualquer foco de calor, qualquer desmatamento, saber do CPF, quem é o CPF responsável por aquele possível ilícito. Por que eu falo possível ilícito? Porque na Amazônia, por exemplo, você pode desmatar, explorar até 20% da tua área. Na tua região, É o contrário. é o contrário, de 80%. Então, não é porque tem foco de incêndio na Amazônia, esse foco é criminoso. Não, o desmatamento é criminoso. Se for dentro da propriedade, dentro dos limites garantidos em lei, que nenhum país do mundo tem isso, aquilo é legal e vamos em frente. E não vai valer daí, obviamente, né, as críticas que fazem contra a gente, porque, no fundo, é uma briga comercial. Tá? Certos países concorrem conosco a questão dos commodities e querem sempre nos acusar de alguma coisa. Quando eu estive na Hungria, lá tem o primeiro-ministro, quando eu conversei com o presidente da Hungria, e ele falou para mim ali a sua preocupação com o desmatamento, com o fogo, falou, a tua fonte de consulta é TV Globo, né? É a imagem que vem da TV Globo, do jornal Folha de São Paulo, tá? São mentirosas, geralmente, essas informações. Agora, isso tudo, lá fora, pesa contra a gente. Eles acham que é verdadeiro. E nós sabemos como, infelizmente, grande parte da mídia trabalha aqui no Brasil. Uma coisa mais? Pessoal, muito obrigado. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser.